TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. E o João já, como sempre, já nos ajudou. E estão a ver, então, de que é que vamos falar hoje, não é? Das colónias ou cidades espirituais, daquelas que são dedicadas ao bem, porque temos cidades ou colónias espirituais dedicadas ao outro lado, não é? Portanto, no umbral profundo, há cidades espirituais também, mas nós o que nos interessa são as que estão acima de nós, não as que estão abaixo da nossa superfície da Terra. Obrigada. Então, vamos falar daquelas que são dedicadas ao bem. E a maior parte das pessoas pergunta-se muitas vezes como é o plano espiritual. Se estas cidades espirituais existem realmente, se o umbral também existe, como é que se organizam os espíritos no plano espiritual? Tudo isto são perguntas muito habituais, digamos assim. Bom, a verdade é que o conhecimento de que há cidades espirituais já vem desde a antiguidade. Porque se nós nos lembrarmos, na Grécia antiga, eles falavam do Olimpo, das cidades, portanto, dos deuses, não é? E, portanto, já se falava disso na antiguidade. Esta ideia, no entanto, foi depois aperfeiçoada por Sócrates e por Platão e, claro, posteriormente por Kardec, como sabemos, no século XIX. E ele usou os termos que eram comuns ao século XIX, não aos termos, às palavras atuais. Porque ele já na segunda parte do Livro dos Espíritos, concretamente na pergunta 237, ele vai falar, efetivamente, do mundo espiritual ou do mundo dos espíritos. E nós, então, ao estudarmos a doutrina, ficamos a saber que, ao desencarnar, o espírito volta, então, à sua pátria espiritual, que está localizada numa dimensão, numa esfera diferente da nossa e que essa mesma pátria espiritual, portanto, essas cidades, colónias espirituais, possuem uma organização e uma estrutura próprias. Quanto aos termos colónia ou cidade espiritual e umbral são relativamente novos, porque foram-nos trazidos por André Luiz, através da psicografia do nosso Chico Xavier, que nos revelou realmente, todos os livros dele, em pormenor, a existência do umbral, a existência das cidades espirituais, a existência dos postos de socorro, dos hospitais, dos jardins, de tudo aquilo que nós sabemos hoje, das colinas, dos rios, da maneira como se movimentam dentro das cidades, etc., etc. Nos últimos anos, nós também estamos a viver uma aproximação às colónias, a fim de que nós, consciências, comecemos a despertar, e esse despertar é já, de alguma forma, urgente em nós, porque estamos em plena era de transição e, portanto, convém que saibamos
cada dia que passa, um pouco mais sobre aquilo que realmente nos aguarda do lado de lá. E as transformações pelas quais vai passar o nosso mundo. Jesus ensinou-nos que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, diz o Evangelho de João, como vos teria dito que vos vou preparar um lugar? E quando eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e hei de levar-vos para junto de mim, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Então, para o Espiritismo, o que é que significa esta frase? Na casa do meu Pai há muitas moradas. E o Espiritismo explica-nos que a casa do Pai é o universo e que as muitas moradas são os inumeráveis mundos habitados ou que se encontram no universo e que oferecem aos espíritos moradias correspondentes ao seu próprio adiantamento moral. E estas moradias também, além de se referir a esses mundos habitados, são também, pode-se referir também aos diversos planos, às diversas esferas evolutivas, esferas espirituais que existem em cada planeta. Em cada planeta. Cada planeta tem os seus respectivos planos evolutivos, tem as suas respectivas esferas espirituais. Porquê é que existem cidades espirituais? E a doutrina vem-nos dizer que são uma manifestação da misericórdia divina e que ao chegarmos à espiritualidade, ainda impregnados de expressões da matéria, tal como fome, sede, dor, necessidade de repouso, etc., encontramos então nestas cidades espirituais um importante ponto de apoio, porque elas são realmente uma referência para nós, já que reproduzem situações semelhantes àquelas que vivemos ou que vivíamos na Terra. Então podemos perguntar-nos de que matéria são feitas estas cidades ou colónias, não é? E a resposta é que são feitas de um material, de uma matéria que os nossos 5 sentidos não são capazes de captar. Mas, através do desdobramento, é possível visitar-se estes espaços e termos uma ideia mais clara de como são essas cidades espirituais. E podemos então perguntar-nos, então, e como é que elas são? E nós respondemos aquilo que a espiritualidade nos ensina. Elas são muito diferentes entre elas, não diferentes naquilo para que se destinam, mas sim na maneira como são desenhadas, digamos assim. Portanto, são variadas. Vão desde aquelas que têm características muito humanas, para atender aos espíritos que ainda estão muito ligados aos hábitos terrestres, até àquelas moradias, até àquelas colónias, àquelas cidades já muito distantes, porque elas são aquilo que nós podemos chamar de expressão sublime. E ainda estão realmente muito distantes de nós e estão mais longe da superfície da Terra. No livro Os Mensageiros, no capítulo 15, há um instrutor chamado Aniceto, que é o instrutor que nesse livro vai educar, digamos assim, instruir André Luiz. E ele, no capítulo 15, este instrutor, Aniceto, diz-nos que são mundos, as colónias ou as esferas
como lhes quisermos chamar, esferas não são as colónias, as esferas. As esferas ou os planos evolutivos são mundos subtis dentro dos mundos grosseiros. Maravilhosas esferas que se interpenetram, ou seja, todos os mundos físicos, que nós, agora cada vez mais, os grandes telescópios, etc., descobrem no universo, todos esses mundos têm à sua volta N esferas. E é isso que ele está aqui a dizer, que são mundos subtis, porque são feitos de outra matéria que nós não conseguimos captar. São esses mundos subtis que se fazem parte e que interpenetram uns aos outros e que fazem parte destes mundos grosseiros que eles chamam, que são os mundos, para nós, físicos, materiais. Para a espiritualidade, tudo o que é material para nós, para eles é grosseiro. E ele vai continuar, o instrutor Aniceto, a dizer a André Luiz: essas esferas espirituais são invisíveis para nós encarnados no atual estágio evolutivo em que estamos. Em primeiro lugar, pelas naturais limitações biológicas da nossa visão física. E, em segundo lugar, devido ao pouco desenvolvimento das nossas faculdades espirituais. E é da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Mas também noutro livro muito interessante, principalmente para todos, mas principalmente para quem tem ainda poucos conhecimentos da doutrina, é este, que eu vou citar agora, um extrato, que é o Vivendo no Mundo dos Espíritos, do Espírito Patrícia. E ela informa-nos também que em todos os locais onde há cidades materiais, há um espaço espiritual. E nele ficam os postos de socorro e as colónias. Pequenas localidades de encarnados, como vilas e cidadezinhas, também têm o seu espaço espiritual. Só que às vezes não há colónias e os seus habitantes, ao desencarnarem e se tiverem condições, vão para as colónias vizinhas. Cada cidade na Terra possui o seu núcleo espiritual correspondente. Ou seja, aqui estamos em Lisboa e nós vamos ter uma colónia por cima da cidade de Lisboa. No nosso caso, Batuíra, Grupo Espírita Batuíra, tem o nosso mentor, Batuíra, tem uma cidade espiritual em Portugal. Aonde? Por cima do sítio, da aldeia, aliás, nem uma aldeia, é um lugar, por cima do lugar onde nasceu. Onde é que ele nasceu? Em Vila Real. Vila Real de Trás-os-Montes. Não como dizem no Brasil, que foi ao pé do Porto, em Águas Santas. Não. Confundiram porque, efetivamente, o localzinho onde ele nasceu, que é aquilo que nós chamamos em Portugal um lugar, não chega a ser uma aldeia, é um lugar. Esse lugar onde ele nasceu tinha, mesmo ao lado, pegado a ele, outro lugarzinho, chamado Águas Santas. E daí veio a confusão que existe ainda hoje no Brasil. Mas nós temos connosco a certidão de nascimento dele. E está em Vila Real, no arquivo de Vila Real. Nós fomos lá, tiramos uma fotocópia digitalizada da sua certidão de nascimento. E nem nasceu na data
que vem no Brasil, que é 3 meses mais tarde. Ele nasceu em 26 de dezembro de 1838 e no Brasil dizem que ele nasceu a 19 de abril de 39, como não nasceu ao pé do Porto, mas mais para cima, em Vila Real de Trás-os-Montes. Faz parte, então, hoje, esse lugarzinho faz parte de uma freguesia da própria cidade de Vila Real. E ele tem aí uma colónia, uma cidade, por cima do local e, portanto, a abranger Vila Real e toda aquela zona, ele tem uma cidade. E essa cidade, ele deu-lhe o nome de Águas Santas, precisamente o nome do lugarzinho onde ele nasceu. Mas nós, Grupo Espírita Batuíra, temos entre a cidade de Águas Santas, que está sobre Vila Real, e este grupo espírita, que é dele, Batuíra, há um caminho, uma entrada que faz a ligação entre o plano espiritual desta casa e a cidade em si. Aqui, por cima, há um chamado posto de socorro da cidade, Águas Santas. Okay? Todas as cidades espirituais, e quem leu, ou já leu André Luís sabe que é assim, todas as cidades espirituais têm vários, um ou mais do que um postos de socorro. Podem ter vários. Okay? Então, continuando. Cada cidade na Terra, diz a Patrícia, possui o seu núcleo espiritual correspondente. Mas não foi só eles, agora, no século XX, que falaram sobre este assunto. Já um precursor do espiritismo, bastante conhecido, chamado Emanuel Swedenborg, foi um médium que viveu entre os séculos XVII e XVIII, escreveu um livro, mais do que um, escreveu 2, mas um livro é bastante interessante até, chama-se A Verdadeira Religião Cristã. É o nome do livro. E nele, a certa altura, ele diz que o universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade, e essas esferas servir-nos-ão de moradia depois da morte na Terra, de acordo com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. E ele vai continuar a dizer, pelas coisas que vi, porque ele era médium, em desdobramento de médium vidente, e em desdobramento ele deslocava-se com o seu mentor a diversas cidades ou colónias espirituais. E ele vai então dizer umas coisas muito interessantes. Pelas coisas que vi durante tantos anos, posso declarar. No mundo espiritual há terras, como no nosso mundo físico. Há planícies e vales, montanhas, colinas e também fontes e rios. Há cidades e nelas há palácios e casas. Há escritos e há livros. Há funções e comércio. Há ouro, prata e pedras preciosas. Numa palavra, tanto em geral como em particular, há todas as coisas que estão no mundo físico, mas estas coisas nos céus são imensamente mais perfeitas. Então vamos agora ver as imagens que foram vistas em desdobramento pela médium Eigurina Cunha e que se encontram no seu livro Cidade no Além. Reparem, vamos lá ver, ela mostra aqui aquilo que ela viu. E viu, então, foi-lhe mostrado,
as 7 esferas que rodeiam a Terra. A primeira esfera, ela comporta, agora aqui fazia falta o coisa. Tens aí? Então também eu faço isso aqui, espera lá. Pronto. Onde é que ela está? Então faz tu, pronto. Mais simples. Pronto, a primeira esfera. Não, vai lá para o meio. Não é? Aí está na coisa. Aí. Pronto. A primeira esfera é o umbral grosso. É o mais materializado. É aquele que tem as regiões purgatoriais mais dolorosas. É onde estão as tais cidades. Cidades, enfim, menos boas. A segunda esfera, pronto. A segunda esfera abriga já um umbral também, mas é mais ameno. Isto é aquilo que é chamado umbral médio, onde os espíritos do bem localizam mais amplamente a sua assistência e onde estão situadas as tais moradias ou postos de socorro. Cada desenho, reparem, está ali, João, mostra lá, e essa aí mesmo, pronto. Tudo isto representa um posto de socorro. Era aquilo que ela via. Pronto. A terceira esfera, isto está na segunda esfera, umbral médio. Temos que nos lembrar que a superfície da Terra onde nós habitamos também é um umbral. Nunca nos podemos esquecer disso. Estamos a viver, nós encarnados, no umbral também. A terceira esfera ainda é umbral. Nós costumamos chamar-lhe umbral leve. E aqui, esta terceira esfera, é uma esfera de transição. Já vais na quarta. Não quero. Pronto. O que é que tu fizeste? Agora aqui não tenho nada. Aqui não tenho nada, João. Não posso. Não tenho nada. O que é que tu queres que eu continue? Estou-te a dizer que não tenho nada. Não sei porque abriu qualquer coisa aqui a mais. Não ouvi nada, não abri nada, juro. Tu é que abriste. Onde é que ele está agora? Não sei. Pronto. Pronto, volta. Agora foste mais para a frente. Vamos lá. Onde é que... É lá. Sim, pois, está bem. Então, a terceira esfera... Estás a mexer tu? Pronto. A terceira esfera, portanto, é o umbral leve. É uma esfera de transição, onde se localizam todas as cidades espirituais de que nós temos conhecimento e outras que vamos ver daqui a bocadinho. Todas as colónias estão nesta terceira esfera. Todas as cidades, o nosso lar, a nossa Águas Santas, a Alvorada Nova, do Cairo Barchutel, todas estão, então, nesta terceira esfera. É uma esfera de transição. Porquê? Porque a partir daqui, a quarta esfera já é para espíritos mais elevados do que nós. Essa quarta esfera chama-se Arte, Cultura e Ciência. A quinta esfera ainda é mais elevada e é chamada Amor Fraterno Universal. A sexta são as diretrizes do planeta e, finalmente, a sétima já é a abóbada celeste. Ok? Então, aqui. Quanto ao trânsito entre estas esferas, como é que ela se faz? É assim, dizem-nos os livros de André Luiz
que o trânsito entre estas esferas e a superfície da Terra, onde nós estamos, faz-se de 3 maneiras. Eles não dizem tudo de uma vez, os espíritos tudo de uma vez e no mesmo livro. Não, temos que ir aprender, ler, instruir-nos sobre diversos livros de André Luiz. E é em todos eles que nós vamos, então, que nos vai falar destas 3 modalidades de trânsito que se faz. Então, o primeiro, diz ele que é por estradas de luz, que eles dizem que são caminhos especiais e destinados a transportes mais importantes. E André Luiz transmite-nos. Os instrutores de André Luiz disseram-nos então que são chamados estradas de luz. Uma segunda maneira de fazer esse trânsito é através dos chamados campos de saída. E onde é que estão mencionados estes campos de saída? No livro Libertação, quase no início do livro. Na minha edição é na página 50, mas isso depende das edições. Portanto, é no Libertação que ele nos fala de que há campos de saída, que são pontos nos quais as 2 esferas próximas se tocam. E quando ele está a referir às 2 esferas próximas, ele está-se a referir à primeira esfera e à primeira esfera, à segunda esfera e à nossa superfície terrestre. E, finalmente, há uma terceira maneira de poder ir a transitar para outra esfera, que é através das águas. Este está no livro Nosso Lar. Quando nós lemos o Nosso Lar, a certa altura, André Luiz vai visitar a mãe, que a mãe está numa esfera superior. Calculamos que seja na 4ª, ou seja, na da arte, cultura e ciência. E quando ele vai em desdobramento, porque nós sabemos que os espíritos ainda, de evolução média baixa, como eu digo, que somos os que estamos aqui, quando desencarnamos, nenhum de nós, nenhum espírito pode passar para uma esfera superior se não tiver mérito para isso. E a maior parte de nós não tem. Portanto, eles podem vir ao nosso encontro, nós não podemos ir ao encontro deles. Apenas e só quando temos mérito em desdobramento através do sono. Foi isto que aconteceu a André Luiz. Ele já estava desencarnado, claro, como sabemos, mas nós, do lado de lá, temos um corpo, não é? Que é o nosso perispírito, o corpo espiritual. E ele, durante o sono, uma noite, em desdobramento, porque é preciso lembrarem-se que o perispírito é formado por vários corpos, não é um só, não é? E, portanto, ele, no lado de lá, estava a dormir no seu corpo, digamos assim, físico, entre aspas, não é? E, em desdobramento, ele deslocou-se aonde? À esfera superior para ver a mãe. Como? Ele relata que foi através da água. Fala que ia numa embarcação. Essa embarcação tinha timoneiro que ia ao leme e que ia sempre em ascensão. Ele sabia que era em sentido ascendente. Ele notava que ia sempre em sentido ascendente, mas sempre através da água. E foi, quando ele se encontra com a mãe, foi depois de ter aportado a um porto
tal como os nossos portos de mar. Então, sabemos que outra dos trânsitos entre as esferas é através da água. Supomos que seja os oceanos que circundam, portanto, a Terra e essas esferas. Mas não é só ele que fala também de tudo isto, do umbral, das cidades espirituais, etc. No livro Instruções Psicofónicas, há um espírito chamado Efigênio S. Vitor, é o capítulo 31 do livro Instruções Psicofónicas do Chico, que se vai referir também ao umbral e afirma que, assinalando de maneira fugacíssima o setor da nossa movimentação, devemos recordar que acima da crosta terrestre comum temos uma cinta atmosférica que classificamos como cinta densa, com a profundidade aproximada de 50 km. Ou seja, estamos aqui a falar do umbral grosso. E, além dela, possuímos a cinta leve, com a profundidade aproximada de 950 km. Umbral leve, somando 1000 km acima da esfera em que vocês presentemente respiram. Vejamos então um esquema da cidade nosso lar para ficarmos com uma ideia muito geral de como elas são. E isto está neste livro Cidade no Além, da Eigorina Cunha. Ela, não sei se vocês conseguem ver bem, ela aqui vai falar, é uma estrela nosso lar, tem a configuração de uma estrela de 6 pontas, e em cada uma das pontas está um ministério. E no meio há então a governadoria. São os ministérios do esclarecimento, da comunicação, da regeneração, do auxílio, da elevação e da união divina. Ok? É óbvio, portanto, que as cidades ou colónias não são todas iguais, mas a maioria é organizada da mesma maneira. Têm sistemas de defesa, porque ao estarem no umbral, podem e são muitas vezes atacadas. Sistemas de defesa têm hospitais, têm escolas, têm jardins, têm praça, têm locais para reuniões, locais para palestras, têm então a governadoria, como nos diz a cidade no além, e não só o nosso lar. Isto tudo está descrito no nosso lar, não é? Sempre de acordo com a finalidade específica de cada uma destas cidades. Então, é também bom que saibamos que estas cidades espirituais se localizam na esfera energética da Terra, mas que não estão na órbita da Terra. E eu sublinhei, não estão na órbita da Terra. Por isso é que nenhum astronauta, a não ser que seja médium, disse eu, viu nenhuma. Um veículo espacial nunca correu o risco de colidir com elas, porque todas as cidades espirituais estão noutra faixa vibratória e só podem ser vistas pelos espíritos e por alguns médiuns. E agora vamos então ver uns exemplos de cidades espirituais brasileiras. É um livro que nós temos aqui, que nos foi recomendado e trazido pela primeira vez pela nossa querida doutora Marlene Nobre, e o livro chama-se Moradas Espirituais. É uma médium que, eu não sei se ela ainda é encarnada, suponho que sim, a Vânia Arantes Damo, que vive em Palmelo, Goiânia. E então ela escreveu, também é uma médium
de desdobramento, e ela, então, descreveu várias cidades onde ela foi. O livro é este, e temos, então, aqui a Colónia das Águas. Diz, então, o seguinte o livro: próxima à entrada do rio Amazonas, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do grande rio no seu encontro com o mar. Cada uma destas cidades tem a sua especialidade. Esta Colónia das Águas é de receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença. Colónia Amigos da Dor. Atenção que os desenhos são dela, do livro. Foi aquilo que ela viu. Fica no norte de Minas Gerais, passando pelo extremo sul da Bahia e avançando pelo Atlântico. Realiza grande socorro a recém-desencarnados através de missas, visto que os tarefeiros desta colónia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas da misericórdia e em funções de ritual católico. É uma das mais antigas colónias em terras brasileiras. Colónia da Praia. Fica no sudeste do Espírito Santo e estende-se para lá da Ilha dos Franceses. Está voltada para as atividades espirituais que atuam na ecologia terrestre, desenvolvendo estudos e mantendo observação atuante no equilíbrio exercido pelo oceano na estrutura do planeta. Funciona como um dos pontos de vigilância da harmonia planetária. Colónia das Flores é uma das maiores colónias espirituais. Começa no centro de Santa Catarina, segue sem interrupção até ao norte de Goiás, passa pelo Paraná e por São Paulo. Segue em direção ao sudoeste de Minas Gerais e entra em Goiás até Alto Paraíso. Colónia das Flores, ainda, é a mesma, especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas do cancro e que quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito. A colónia Nova Esperança. Também se podia chamar Colónia da Estatística Planetária, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e permanecem na Terra, o que hoje em dia equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Aqui, esta é que fica muito perto da cidade de Palmelo, na direção leste-norte, e é, então, onde vive, ou pelo menos vivia, então, a Vânia, que é a autora deste livro. Esta mesma colónia diz ela que, devido à sua potente irradiação planetária, são muitos os espíritos que aqui chegam para os primeiros socorros. Após o tratamento inicial, muitos são encaminhados para outras colónias para continuar em tratamentos específicos por afinidade e vontade ou ainda por pedidos de espíritos familiares com méritos para isso. Nunca nos esqueçamos que o que funciona do lado de lá é o mérito, sempre. Ainda diz que possui postos de socorro e atendimento espalhados por vários lugares da crosta terrestre e esses postos recebem todos o nome de Boa Esperança. As atividades espirituais são intensas e possui muitos emissários de luz. Por todo o trabalho de serviço prestado na colónia, recebem-se bónus hora, tal e qual como nos é descrito no livro Nosso Lar, portanto, sobre esta mesma colónia. Também se distribuem bónus hora. Na colónia Morada do Sol,
diz ela que fica no leste do Brasil, indo até à ilha de Itamaracá, no Pernambuco. Esta colónia também coordena um trabalho de equipas espalhadas pelo planeta que levam socorro, assistência e amparo a todos os portadores de doenças tropicais que estão encarnados. Colónia Raios do Amanhecer situa-se na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Forma quase um círculo à volta da Terra, embora apresente núcleos de espaço a espaço. Os maiores núcleos estão no Brasil, no norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico. Em África, abrange os 2 Congos e o Quênia. O seu outro grande núcleo está nas ilhas da Indonésia, entre os oceanos Índico e Pacífico. Além destes, continua ela, existem outros núcleos menores e o conjunto de todos eles é que forma a colónia Raios do Amanhecer. Cada núcleo, continua, tem características filosóficas próprias, embora a do Cristo seja a filosofia de atendimento em todos eles. No Brasil, a colónia tem o aspecto de um grande parque infantil, pois é o mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil da Terra foram inspirados nesta colónia. Colónia Regeneração situa-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados no perispírito, área que envolve muitos setores de atendimento. Fluídico concentrado, terapias, ginásios, desportos, tudo isto com uma contínua consciencialização de renovação interior. Sol nascente fica no sudoeste do estado de São Paulo. A colónia tem um setor de preparação do espírito para a reencarnação, esperando um momento determinado por Deus. Geralmente ficam felizes com a nova oportunidade e aguardam esperançosos. Há ainda os que são encaminhados para aqui para receberem esta preparação a fim de voltarem à vida física. Colónia Redenção. É mais ou menos triangular, no leste da Bahia, e é uma grande referência no plano espiritual. É um grande laboratório fluídico, do qual toda a colónia se beneficia e distribui os seus fluidos através das suas equipas socorristas na Terra. Esta colónia tem um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, a começar pela história de Jesus com cenas vivas. Colónia das Montanhas, localiza-se a noroeste de Minas Gerais e envolve toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas dos rios Uracaia e Pardo e dos seus afluentes. Mais, Colónia Bom Retiro, eu estou a acelerar porque estou a ver a hora. Colónia Bom Retiro situa-se no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, e tem o formato de um losango. Além do socorro espiritual a desencarnados, a sua função principal é o reequilíbrio do espírito. Padre Chico ou Colónia das Margaridas, fica no Triângulo Mineiro. É também conhecida no plano espiritual como a Colónia das Margaridas pela grande quantidade desta flor espalhada por toda a colónia nas cores branca e amarela. É uma colónia de tamanho médio. Tem uma vida intensa e movimentada devido ao grande número de espíritos nela abrigados, tanto para socorro como para trabalharem e servirem em nome do Cristo. Ala dos hospitais, ala dos albergues, ala das escolas, ala das informações, áreas residenciais e a parte central da colónia. Colónia do Moscoso. Na parte centro-leste do estado do Espírito Santo, tem o formato de um retângulo e características orientais, por ter sido fundada pelos moscos,
povos que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio há milhares de anos e que vieram em emigração espiritual para o psiquismo do Brasil. Dedica-se ao desenvolvimento de técnicas especiais que ajudam o espírito na autodescoberta como essência divina. Distribui equipas de tarefeiros por toda a parte, estimulando e apoiando todas as tarefas que visem a educação da alma no domínio dela própria. Inspiram os encarnados nos livros de autoajuda, oferecendo o resultado das suas pesquisas e esforços. Colónia do Roxinol. Fica no Maranhão, na região da Serra das Alpercatas. Nela há uma profunda sensação de paz e aqui ficam os espíritos que desencarnaram depois de longos períodos de doença ou que tiveram morte súbita com perda de sangue, que é o plasma da vida. Das Violetas é uma colónia do Brasil Central. Desenvolve técnicas dirigidas para a cura de doenças cardíacas. Nas suas escolas e laboratórios, os espíritos estudiosos oferecem o resultado das suas pesquisas não só ao plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados. Colónia ainda das Violetas, na mesma, o avanço médico no setor cardíaco recebe, direta ou indiretamente, a influência positiva desta colónia, inspirando os transplantes de coração. As pequenas, médias e grandes cirurgias cardíacas e todos os avanços desenvolvidos nesta área vêm desta colónia das Violetas. Colónia Gramado, sobre o Rio Grande do Sul, com vários núcleos de atendimento socorrista, um conjunto de cidades satélite da colónia. Entre elas temos a colónia das orquídeas, dos girassóis, do Guaíba e a Estrela d'Alva. É o conjunto de todas elas que recebe o nome de Colónia Gramado. Muitos dos profissionais encarnados que trabalham nesta área têm afinidade com esta colónia e dela recebem muita influência, em especial os que fazem cirurgias de hérnia discal para se aperfeiçoarem nas técnicas desta doença. Trata também dos serviços relacionados com as paralisias. Do Abacateiro. Abrange uma parte dos estados de Goiás e de Mato Grosso e é toda rodeada por abacateiros. Olha que bom! A colónia desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal, tanto no perispírito como no auxílio a todos os processos de doença renal de encarnados com resgates nesta área. Ou seja, que têm, como é que se diz, que vêm de vidas anteriores, não é? Estas doenças, e que têm que as resgatar, voltando a tê-la, com maior ou menor gravidade, enquanto estão encarnados. E aqui também são ajudadas. Colónia Estudo e Viva, Mato Grosso do Sul e em parte da Bolívia. Tem por finalidade exatamente o estudo da vida, e os espíritos que desejem aprofundar algum estudo de autoconhecimento para a compreensão dos próprios conflitos e desencontros, para qualquer assunto que vise o bem, a elevação de conceitos e a busca de Deus, desde que tenha suficientes bónus horas para se inscrever na colónia, e então poderá dirigir-se a ela e ali permanecer enquanto quiser. Os espíritos também fazem uma retrospectiva, reprogramando-se para o futuro, verificando quais são os pontos que ainda os fazem voltar à matéria para, posteriormente, poderem deixar a Terra rumo a outro planeta mais elevado. E, finalmente, a última do livro é a colónia Arco-Íris. Localizada no norte do Brasil, tem aproximadamente 20 quilómetros de largura. Os espíritos volitam entre os seus arco-íris, diz ela, como se fossem viadutos no espaço, vejam que bonito, em tarefas de amparo aos encarnados. E eles são conhecidos como os filhos do arco-íris. Então, perante tudo isto que nós vimos, podemos muitas vezes, e muitos de nós, perguntar-nos, quando desencarnarmos,
vamos ir para uma colónia espiritual como uma destas? E a resposta que vos podemos dar é que isso vai depender de nós. Vai depender das nossas decisões, vai depender das nossas atitudes, daqueles atos que tivermos na presente encarnação. E por isso, vamos olhar para dentro de nós, não é? Como fazia Santo Agostinho todas as noites, e dizer como é que nós estamos a viver esta encarnação. Nós permanentemente escolhemos fazer o bem? Procuramos a paz? Ou andamos permanentemente, ou quase, às turras com os outros? Pois, acho que é bom todos pensarmos um bocado nisto, não é? E vamos acabar então, a horas, com uma frase do benfeitor Emmanuel no seu livro Religião dos Espíritos, que diz assim: quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. E, com esta frase de Emmanuel, vou desejar-vos muita paz e obrigada pela vossa atenção. Ora, boa noite a todos. Depois desta palestra, pouco há para dizer, não é? A não ser que temos o consolo de saber que há muitas moradas na casa do Pai e que também, para além disso, alguma delas nós temos um lugarzinho marcado e depende, tal e qual como diz a nossa Rosarinho, daquilo que nós cultivamos em vida, daquilo que nós vamos tentando fazer ser cada dia um bocadinho melhores. E vamos conseguir, com certeza. E vamos empurrando-nos uns aos outros, porque é assim que nós chegamos, não sós, mas juntos. E então, vamos então também juntos unir os nossos pensamentos, os nossos corações e todas as nossas melhores intenções. Agradecendo à espiritualidade amiga todas as bênçãos que foram derramadas na sala de passe, todas as bênçãos que aqui foram derramadas, porque sentimos a bênção deste ambiente que nos acolhe, que nos ampara, que nos fortalece e nos dá força e coragem para ultrapassar as provas. Como dizia o Sr. Orlando, nesta altura aproximam-se de nós todos os nossos familiares e amigos e mesmo aqueles de quem já não nos lembramos, que já se encontram em condições para nos vir amparar e dar força. E pedimos, Senhor, também que estas bênçãos possam sair destas paredes, que possam, Senhor, tocar o coração de cada irmão que se encontra em sofrimento, de cada irmão que se encontre a lutar com dificuldades, que possa, Senhor, dar esperança àqueles a quem a esperança parece ter abandonado, que possam estes ventos de amor trazer a paz na terra, a paz no coração de cada um dos homens, e que possamos juntos orar, vibrar e pedir, Senhor, que nos ampareis e que nos ajudeis a ser cada dia um bocadinho melhores e que possamos ser também, dentro do nosso metro quadrado, fazer a diferença e amparar aqueles que colocares nos nossos cuidados. Ficai connosco, Senhor, acompanhai-nos até aos nossos lares e que possamos sempre, Senhor, ter-vos no pensamento. Que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.